noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, de atividades. Para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. As nossas atividades sempre se iniciam com uma prece inicial. Após essa prece é feita uma palestrinha, hoje com a nossa companheira Rosana. Depois é feito o estudo do Evangelho com a doutora Cristina. Encerrado o estudo do Evangelho, passamos para o momento de vibrações. Após as vibrações, aqueles que desejarem serão encaminhados para o passe. Finalizado o passe, fazemos a corrente do Dr. Bezerra de Menezes e encerramos a nossa atividade com uma prece final. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, procurar sentir toda a boa energia preparada pela espiritualidade superior que protege essa casa, essa energia boa, vai nos envolvendo, para que possamos absorver os ensinamentos que aqui serão proferidos. Que os nossos guias estejam ao nosso lado, nos orientando, nos iluminando, para que esses ensinamentos possam fazer parte do nosso dia a dia, hoje e sempre. Que assim seja. Convidamos agora a nossa companheira Rosana para fazer a palestrinha da noite de hoje. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos intui nesse momento, para que possamos bem compreender a lição de hoje. Então, hoje, a gente continuando, né, a gente faz o estudo do livro Fonte Viva, e hoje nós vamos estudar o capítulo 51, sobre o tema Sepulcros Abertos. Não, meu, é um dele. Foi? Acho que foi. Só um minutinho, gente. Tem um problema técnico. O Mauro aí vai nos ajudar a resolver aqui. Deixa eu voltar aqui. Ficou contente? Ok, perfeito. Mas não mudou aqui no... Tá bom. Ótimo. Então tá. Todo o capítulo do Fonte Viva, ele traz uma mensagem do Evangelho, né? E a mensagem do 51 fala assim: a sua garganta é um sepulcro aberto. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 13. E vamos entender um pouquinho o contexto, né, dessa carta, né? Paulo escreveu essa carta por volta de 57 depois de Cristo, no ano 57 depois de Cristo. E o intuito da carta era que fosse enviada para a comunidade romana, onde lá havia a formação do cristianismo, né? Então você tinha dissidentes judeus, dissidentes romanos, escravos, pobres, tinha os gentios, e cada um se convertendo para o cristianismo, mas fazendo um pedacinho da sua própria
crença, por exemplo, a questão da circuncisão, que era praticada pelos judeus, mas que os gentios não aceitavam, né? Então, havia muita discórdia, né, em relação a isso. Então, o Paulo sempre teve essa missão de unir e de fortificar o Evangelho na palavra de Deus, né? Então, esse era o contexto, né? E aí, quando a gente analisa um texto, né, a sua garganta é um sepulcro aberto, né, que é bem pesado isso, o Paulo usou objetos conhecidos para explicar como o nosso modo de falar revela quem somos por dentro. Um sepulcro é uma tumba ou uma sepultura, e a frase sua garganta é um sepulcro aberto significa que suas palavras mostram a corrupção do seu coração. Como é que está o seu coração? Lembra que numa das passagens Jesus fala, né, que o importante que a gente tem que considerar é o que sai do coração, que sai pela boca, não o que entra pela boca, né? Então, a nossa linguagem, a maneira que a gente fala, a vibração que a gente se expressa, até o tom da voz, tudo isso está relacionado ao nosso nível vibracional e aonde está o nosso coração. E Emmanuel continua dizendo assim: reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo, quem tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, nessa imagem, podemos encontrar muitos companheiros quando se afastam do estado real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Então, quando a gente olha personalismo delinquente, o que é delinquente? Né? Aquele que está à margem da lei. E qual é a lei? A lei de Cristo, a lei de Jesus. Né? Os mandamentos e as leis naturais. Né? E aí, o que está fora dessas leis? É o eu. Né? Então, o egoísmo, ele proclama o eu. Então, isso não está na lei divina, não é na lei de Deus. Né? E o Evangelho pregou o nós. Né? Nossa ação para com os outros, nossos pensamentos para com os outros, nossos pensamentos para com nós mesmos. Né? Então, esse é o desvio do egoísmo. Né? E aí Emmanuel continua. Logo se instala no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo, descerrado, deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que andam e apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Muito a ver também com boa vontade. Às vezes, a semente do Evangelho está nascendo naquele coração que quer praticar a caridade, ou que quer fazer alguma coisa boa, aí vem um companheiro de jornada e fala assim: besteira, você vai lá no centro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas para quê? Você vai estudar o Evangelho, mas para quê? E aquele espírito que estava querendo caminhar, às vezes é desestimulado por uma voz que deveria colaborar para o crescimento dele, às vezes disruptiva, né? Às vezes traz coisas amargas, pelos amargos, às vezes até cria-se aquelas coisas de grupinho: olha, você viu ele está fazendo isso, aquilo, então cria uma maledicência, né? Então tem muitos companheiros que ainda estão nesse nível, né? E a gente tem que olhar para a gente mesmo, porque às vezes a gente comete também esse tipo de falta, às vezes até vem com uma intenção muito ruim, mas faz críticas para os nossos companheiros, às vezes dentro do centro, dentro da casa espírita, né? Coisas que a gente deveria simplesmente, se fosse fazer críticas, é uma crítica construtiva, né? Nunca barrar o desenvolvimento de um companheiro. E aí esses espíritos, esses encarnados ou não, né, que enxergam apenas os defeitos das pessoas, né, os pontos frágeis, as zonas enfermecidas das pessoas, né, acabam atrapalhando, né, pessoas de boa vontade, né, atrapalham a marcha dessas pessoas, né, tecem longos comentários no exame das úlceras, dos efeitos alheios, ao invés de curá-las, ao invés de colaborar. Eliminam um precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros, né, aquela coisa da crítica, né, constante crítica. Em vez de ser uma crítica construtiva, você pode melhorar nisso ou naquilo, não faça, não, isso está horrível, não faça mais isso, em vez de colaborar para o crescimento do companheiro.
Aí sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Né? Então, aquela pessoa que é o rádio, até trouxe o rádio aqui, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de rádio, então acho que a gente tem que olhar para isso nesse momento, né? E esse rádio está muito atual, né? Porque ele está falando de Covid, está falando de guerra, de tempestades, de inflação, ele fala dos Putins, dos Lulas, dos Bolsonaros, e depois termina: ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. Quantas vezes a gente olha para tudo isso e fala: não vai dar certo. Mas a gente tem que contribuir um pouquinho, né? E aí continua Emmanuel, que projeta emanações entorpecentes de má fé, estendendo desânimo e desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passa, prestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. A gente vive num mundo onde a gente é metralhado de informações ruins, né? De problemas pela mídia, né? A gente é metralhado para o desânimo. Então a gente tem que olhar e refletir. Deus fez coisas maravilhosas, né? E nos fez, nós somos seres humanos, a criação de Deus é maravilhosa. O que a gente pode colaborar para melhorar esse mundo, já que ele está tão conturbado? O que a gente pode fazer, né? E aí continua ainda Emmanuel falando: semelhantes aprendizes, que são aqueles aprendizes, né, profundamente desventurados pela conduta, que se acolhem, se afiguram-se no fato como se fossem sepulcros abertos, só conseguem falar coisas ruins, exalam purina e tóxico de morte, eles contaminam o ambiente. E a gente não pode ser desse jeito. Então ele recomenda, olha a recomendação de Emmanuel: quando te desviares, pois, para o rebaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indevidas, né? Reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do amor. Olha a oportunidade de reflexão para melhorar o nosso dizer, a nossa vibração e o nosso coração. E aí, trazendo o Pequeno Príncipe, que na sua simplicidade nos diz tanta coisa, né? Se cada um cultivar afeto, beleza e lealdade em seu ambiente, por pequeno que seja, né, isso há de espalhar claridade no mundo. Então, que nós possamos fazer a nossa parte nas pequenas coisas. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos as palavras da Rosane e convidamos agora a doutora Cristina para fazer o estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho. E todas as vezes nós falamos a mesma coisa aqui, nada por acaso. Então a Rosane já falou uma parte do capítulo 8 na palestrinha dela, certo? Por quê? Porque o capítulo 8 trata, né, dos puros de coração. Então, bem-aventurados os puros de coração. O que Jesus fala? Nós vamos falar dos itens 8 ao 10. Então, que a verdadeira pureza não está nas mãos lavadas, o ato externo, exterior. Então, assim, ele cita, né, um trecho em que os fariseus e os escribas foram perguntar para Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos para comer. E Jesus disse exatamente isso. Quer dizer, a impureza não está no que entra na boca, está no que sai. E aí ele cobra deles, né? Ele cobra no sentido assim, ele fala: vocês estão falando, né, tanto das tradições dos antigos, do lavar as mãos, e vocês que desobedecem com os seus dogmas, as suas regras, os mandamentos de Deus, né? Que diz: honrai vosso pai e vossa mãe. E o que eles faziam na época, né, os fariseus? Eles
e tinha o dízimo, né? O óbvio. Vocês vão lembrar daquele trecho do Evangelho que fala do óbvio da viúva e tal. Então eles doavam somas em dinheiro, né, para a congregação religiosa a qual eles pertenciam. E aí, na hora de cuidar dos pais, eles diziam assim, olha, o dinheiro que eu ia usar para cuidar de vocês, eu já doei para Deus. Então, eu estou quites, não preciso cuidar de vocês. Então, e eu vou falar para vocês, isso não era só 2000 anos, isso continua agora. Só que assim, esquece a parte do eu doei para Deus, porque agora nem para Deus. Então, assim, a gente ri, né? Mas seria trágico, né, se não fosse cômico, porque é verdade. Isso acontece muito hoje. Então, assim, mas eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. E por que eu faço tudo isso? Porque eu tenho meu trabalho, minha família, meus filhos, eu não posso cuidar dos meus pais. Então, imagine que eu ouço isso todos os dias, algumas vezes ao dia, porque eu trabalho, eu atendo idosos. Então, assim, olha só, né? O que está fora é muito pior, é muito melhor do que o que está dentro. Então, assim, essas mesmas pessoas são as pessoas que valorizam, né, a sociedade, as coisas do dia a dia, o descanso, né? Porque eu ouço muitas vezes assim, mas não dá para cuidar do meu pai, da minha mãe. Eu tenho outros irmãos, mas ninguém cuida. Por que eu vou cuidar? Eu tenho que descansar também, porque eu trabalho todo dia, de segunda a sexta. Quando eu vou descansar? Então, veja como tudo o que Jesus falou há 2000 anos, assim, eu costumo falar que nós não aprendemos nada em 2000 anos. E não aprendemos mesmo, gente. Porque, assim, o que a Rosana falou, né, do pensamento, do que... Eu estou dando esse exemplo porque é pertinente com esse estudo de hoje. Mas e eu? Né? E eu, que também fico irritada, que também falo coisas que poderia não ter falado, que também penso. Que isso? Peraí, respira, você tem... hoje foi um dia. Aí, daí que eu pensei, não, gente, peraí, calma, porque eu não posso falar uma coisa na palestra à noite e fazer outra durante o dia. Né? Então, é exatamente isso. Quantos pensamentos hoje, num dia, que foi atribulado? Porque estamos na Terra, os nossos dias são atribulados mesmo. Mas, assim, quantas coisas, quantas vezes, eu nem sei, eu não contei, porque é muito, eu pensei muitas vezes. Então, assim, e aí eu falo, opa, volta, dá um passinho para trás. Então, assim, o que Jesus falou é muito atual, né? O que ele dizia? Vocês, fariseus, escribas, né, são hipócritas. Por quê? Porque vocês dão muito valor para os dogmas, né, as coisas externas, tudo que está fora. Né? Então, aí alguém, né, o pessoal que acha que a gente não tem que estudar, né, não tem que saber o que a gente vai fazer toda semana no centro, e blá, 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 blá. Aí fala assim, tá vendo? Jesus chamou os fariseus de hipócritas, ele não era tão bom. Gente, isso é uma figura de linguagem. Pense que esse texto foi traduzido sei lá quantas vezes, né? Jesus falava em hebraico. Então, assim, hipócritas, cada época, né, tem. Então, assim, se você falasse sei lá, 50, 60 anos para um coleguinha na escola, você é bobo, você já levava um tapa na boca, não pode, né? Hoje em dia se fala muito pior. Então, assim, é
Vamos esquecer a linguagem, as palavras. Vamos nos ater, vamos tirar o véu da letra, como Jesus. Então, por que eles eram hipócritas? Porque eles ensinavam, além de praticar, eles ensinavam nas sinagogas. Então, vamos nos lembrar que naquela época só os escribas sabiam ler, né? Os doutores da lei, os sacerdotes, o povo, como nós, não sabia ler. Então, eles tinham que ouvir a interpretação deles do que estava escrito, né? Do que estava nas escrituras. Então, além de fazer isso, eles ensinavam os outros que isso é que devia ser feito. Que tudo que era externo, que era culto, que era culto no sentido de praticar, né? De prática externa, equivalia. Isso sim tinha importância. E eles tinham os vigias ainda, né? Que assim, o pessoal ainda ficava vigiando, ó, fulano que está ali sentado, essa semana ele não fez tal ato, né, religioso para exteriorizar a oração, seja lá. Então, assim, como disse Jesus, né, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Se a gente for ler no Velho Testamento, a gente vai ver que os profetas, eles diziam, eles mandavam mensagens, né, do povo de Deus. Então, Deus se utilizava dos profetas, que eram médicos, para dizer. Então, o que Deus falou? Né? Me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É isso que Jesus repetiu para eles. Depois, ele chamou o povo que estava ouvindo para junto de si e disse: escutai e entendei. Não é o que entra pela boca que faz o homem impuro, mas o que sai da boca do homem. Os discípulos se aproximaram e falaram para ele: olha, os fariseus escutaram e ficaram escandalizados com o que você falou. Mas Jesus respondeu: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando os cegos. E quando dois cegos estão um guiando o outro, os dois caem, né? Aí, o que significa isso? Aí veio alguém, né, e fala assim: ah, então, olha aí, ó, tá vendo? Jesus era contra a higiene, contra o asseio corporal, porque não precisava lavar a mão, né? Sempre tem, gente, sempre tem alguém. Não é isso. Né? Ele não era contra a higiene pessoal, ele não era de jeito nenhum. Mas, naquela época, para aquele povo, foi como Moisés, né? Por que a lei mosaica é tão rígida, tão rigorosa? Porque os espíritos encarnados na época de Moisés eram espíritos embrutecidos. Então, tinha que ser aquela linguagem. Por que Jesus usa esses exemplos? Porque era a prática da época, as pessoas não entenderiam. Não adiantaria Jesus falar assim: olha, vocês têm que ter... vamos aumentar a nossa vibração, vocês têm que aumentar a vibração dos seus pensamentos, como a Rosana estava falando, né? Como a Emmanuel falou. Você tem que vibrar, tudo que você vibrar é o que vai ser no seu entorno. Não adianta falar isso para eles. Para eles, nós, porque acho que a gente estava lá também ouvindo e agora nós estamos estudando que não aprendeu. Tudo bem. Então, assim, Jesus usava essas figuras do dia a dia. Né? Não adianta querer trazer Jesus, que era uma figura, que é um ser elevadíssimo, para o nosso dia a dia, para as coisas do nosso dia. Isso essa linguagem era que ele usava para poder atingir as pessoas da época, para elas entenderem, certo? Você não vai ensinar de matemática, mas você não vai ensinar o cálculo da construção de uma ponte para uma criança que está no primário, né? Você vai ensinar vezes, a divisão, a multiplicação, divisão, soma e olha lá, né? Então, aí enquanto Jesus estava conversando com o povo, veio um fariseu e o convidou para jantar na sua casa e ele foi. Na hora que Jesus sentou à mesa, o fariseu pensou: por que ele não lavou a mão antes de pegar o pão? Lavei a mão de novo, né? Aí, Jesus, né, que é o mais íntimo de todos nós, lê ainda, né? Falou: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato,
Mas e o interior de vossos corações, que está cheio de rapinas e iniquidades? Vós sois loucos. Aquele que fez o exterior também não fez o interior. Assim, é mais fácil, né? Claro que é mais fácil. É mais fácil fazer um discurso, propagar alguma coisa de um ato externo. Então, assim, aqui, gente, nós precisamos ajudar, a gente precisa fazer a cesta básica, nós precisamos mesmo. Precisamos ajudar? Precisamos. Faz parte, a gente tem que doar, mas não é só isso. E não é, eu não posso doar nada material, dou uma oração, um pensamento, uma solidariedade, o seu ouvido para alguém desabafar. Então, assim, os judeus, os fariseus, os republicanos, eles deixaram de lado tudo que Deus, né, tinha enviado até então de mandamentos e criaram os seus dogmas lá, criaram toda aquela coisa exterior, mas ao invés de lavar as mãos, deviam ter limpado o coração. Né? E aí, o que o Evangelho fala? Que aconteceu a mesma coisa com a doutrina moral do Cristo. Ou seja, depois que Jesus partiu, vieram as interpretações humanas do que ele tinha dito. E aí, tudo de novo, gente. Então, os dogmas, as ações exteriores, cada religião com seus cultos, com tudo que é o menos importante. Por quê? Porque é a essência. Eu lembro que há alguns anos, não sei há quantos, veio um palestrante aqui no mês de outubro, e ele veio falar sobre, eu não lembro o nome desse rapaz, acho que ele é do Paraná. Ele veio falar sobre a relação, a religiosidade. E a primeira coisa que ele falou aqui, ele falou, gente, vocês me convidaram para falar no aniversário do Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui a alguns anos não vai existir mais religião. Nem a filosofia espírita, né? Nem o espiritismo, nem o catolicismo. É o homem e Deus. Essa é a essência do homem e Deus. Então, qual é a forma de a gente aprender a chegar nessa essência? É através das religiões. Nós ainda precisamos. Então, nós ainda precisamos do auxílio dos espíritos para estudar. Né? Então, eles ainda interpretam o Evangelho, a gente precisa ter conhecimento, mas é aquilo que a dona Celina falou. A gente aprende uma encarnação e vai aplicando nas outras. Então, nós vamos um dia sermos evoluídos a ponto de sermos nós e Deus um dia, daqui, sei lá, milhões de anos, né? Mas enfim, seremos. Então, por isso que é importante o estudo, a interpretação. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. E o homem só chega a Deus quando ele for perfeito. Então, por que existe? Por que o Espiritismo, né? Por que Kardec teve essa missão tão grandiosa, né? de nos trazer todas essas informações, de nos mostrar o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material? Porque ele foi um elo importante, gente. É um elo importante para o nosso aprendizado. Então, se não fosse isso, se não fossem os estudos do Kardec, nós não teríamos essas interpretações. Então, pensa, toda vez que eu vou fazer o Evangelho lá em casa, eu penso e agradeço por todos. Primeiro, todas as pessoas que me conduziram até a doutrina espírita. Segundo, as pessoas que eu encontro, né, no centro, os amigos, as pessoas que me ensinam a cada dia. Quem escreveu esse Evangelho? Né? Kardec, os espíritos que ditaram. Só que ele escreveu em francês, alguém traduziu. Quem traduziu isso? Quem trabalhou para cortar as árvores para que fosse feito papel? Quem fez esse papel? A tinta, as lulas, né? Quem pescou os lulas, quem tirou a tinta, quem imprimiu. Olha quanta gente trabalhou para que a gente tivesse esse Evangelho físico agora nas nossas mãos.
E nós ainda precisamos dele, porque a gente precisa dele. Nós ainda não conseguimos fazer as coisas com transmissão de pensamento. Telepatia um dia vai ser real, mas não é. Então, gente, pensa, quando a gente lê um trecho do Evangelho, seja aqui, seja em casa, seja no Evangelho no Mar, lembra disso. Quantas pessoas se doaram algo de si para que eu abra o Evangelho e tenha uma informação ali na minha mão, um ensinamento. Então, quanta coisa acontece, só que nós não temos essa noção no nosso dia a dia. Porque a gente levanta e vai fazer as nossas coisas, vai trabalhar, vem no centro, estuda, tudo isso. Só que nós não paramos para pensar que tem um caminho tão longo até aqui, até hoje, esse centro construído, né? Quem fez, quem doou os tijolos, quem doou a tinta, todas essas pessoas participam do nosso hoje, do que nós estamos aprendendo hoje. Por isso que a gente tem que valorizar cada palavra, cada coisa que a gente ouve no outro, e não é só aqui no centro, porque os aprendizados estão por aí na nossa vida. Uma pessoa que senta na nossa frente para falar alguma coisa, para nos atender no comércio, para ser atendido quando a gente trabalha em atendimento, aquela pessoa está trazendo alguma coisa para nós. E às vezes a gente está tão irritado, tão estressado, tão tudo, que você não recebe o que a pessoa está fazendo e ainda devolve uma coisa ruim para a pessoa. Então, não é que eu faça isso todos os dias, não, gente. Eu agradeço todos os dias, mas eu não me lembro disso o dia inteiro. Então, tem dia que eu estou cansada, estressada, aí a pessoa entra lá no consultório e fala um negócio e já. Entendeu? Espera, calma, respira, olha o que essa pessoa está trazendo de bom para você. No mínimo é um aprendizado, né? No mínimo é um treinamento. É uma pena que eu, particularmente, não me lembro. Procuro me lembrar sempre, mas tem vezes que eu esqueço. Por quê? Porque ainda tem que estudar muito esse livro aqui, muitas vezes, interpretar cada palavra, trazer para mim, para o meu dia a dia, para o meu pensamento, para aquilo que eu sinto, em relação a tudo, as pessoas que me cercam, ao mundo, ao planeta, aquilo que a Rosana falou. Quantas coisas acontecendo no planeta Terra, por quê? Porque nós precisamos desse aprendizado. Então, assim, a gente fica triste, né? Se solidariza quando vê alguém sofrendo, com tudo que tem acontecido no mundo, procura fazer a nossa parte material. Mas eu vou falar uma coisa, nós precisamos mais do que a parte material, que a gente tem a obrigação de fazer a parte espiritual. Por quê? Porque se nós mudarmos a nossa frequência, se cada um mudar a frequência do planeta muda. Então esse é o nosso trabalho. Nós somos responsáveis, sim, pelo que acontece lá na Líbia, na Síria, na Ucrânia, nos hospitais, nos presídios. Nós somos responsáveis, porque uma parte da nossa vibração está em cada um desses acontecimentos tristes. Cabe a nós melhorarmos essa vibração. Então, assim, a gente acha que não, não, mas eu faço tudo certo, eu faço o meu melhor, olha, eu vou, estudo, eu ajudo dentro da minha... Gente, o nosso melhor ainda, vou falar, não é o suficiente. Nós ainda não temos condições de avaliar qual é o nosso melhor. Eu não tenho. Mas eu vou falar o que minha irmã falou, né? Nós é muita gente, estou falando de mim, tá? Então, assim, eu não tenho condição de avaliar qual que é o meu melhor. Tenho certeza que eu não faço o meu melhor, isso eu sei. E procuro trabalhar para fazer todos os dias.
não consigo todo o tempo, mas eu estou tentando e tenho esperança de conseguir um dia. Mas para isso eu tenho que me esforçar mais. É pouco. Então, assim, quando a gente vê o nosso lar, né, lê o livro, ou aquele filme da vida do Chico, né, tem um trecho que o Chico começa a falar para o Emmanuel que o olho dele está doendo muito, que ele não aguenta mais escrever, que isso e aquilo e aquele outro. O Emmanuel vira para ele e fala: Chico, para de reclamar que você tem o outro olho. Então, é isso. Entendeu? Infelizmente, nós não temos um Emmanuel do nosso lado. Seria bem legal, né? Aí ele fala assim: ó, pisou na bola, ó. Nós não temos esse merecimento aí. Mas nós temos a nossa consciência, temos as pessoas ao nosso entorno, e que podem reparar. Às vezes, quando a gente. Esse negócio de mensagem do WhatsApp é muito. Eu recebo algumas coisas que eu tenho que resolver, tudo por mensagem de WhatsApp. E às vezes eu respondo meio torto a mensagem, na hora que eu acabo de pôr o dedinho lá para mandar, dá vontade de recolher, né? Não consigo. Eu já sinto a vibração da pessoa que leu aquela mensagem. Porque a mensagem foi torta, foi com irritabilidade, foi. Então, assim, o que eu tenho procurado fazer? Eu escrevo, aí eu leio, falo, não vou mandar isso. Por quê? Porque, assim, no dia a dia da gente, a gente escorrega mesmo. Então, se nós procurarmos sentir a vibração de cada pessoa, às vezes, gente, é um olhar, qualquer coisa, às vezes é um pensamento. Você está no semáforo, passa alguém do lado pedindo alguma coisa. Dependendo do que você pensar, a pessoa, tudo que você pensar, a pessoa vai captar a relação. Então, assim, se a gente pensar, puxa, podia estar trabalhando, podia estar, sei lá, aquela vibração ruim do seu julgamento. Tem um rapaz que ele fica ali na Avenida do Povo, e daí o Márcio, um amigo que trabalha comigo, um dia ele parou no semáforo e por algum motivo ficou conversando com o rapaz. É um rapaz que veio para Taubaté, porque o pai estava doente e veio fazer um tratamento. Veio ele, pai e mãe. Aí ele começou a estudar na faculdade. Aí o pai morreu. Aí ele teve que largar a faculdade para trabalhar, para sustentar ele. A mãe morreu. Ele ficou. Aí um dia, eu sei essa história porque um dia eu parei no mesmo semáforo do povo. Ele falou assim: moça, você tem R$1? Eu não tinha uma moedinha, porque a minha bolsa estava no porta-malas. Eu tinha ido atender e coloquei a bolsa no porta-malas para não deixar a vista no carro. Então não tinha, naquela hora no semáforo não tinha. De verdade, aqui comigo agora não. Aí ele deu risada, ele falou assim: 50 centavos? Eu falei: pior que não. Aí ele: 10 centavos? Pior que não. Aí ele brincou, deu uma risadinha, falou: 0 centavos? Eu falei: esse eu tenho. Aí o semáforo abriu e eu fui, ele ficou, e aí eu comentei com o Márcio quando a gente estava fazendo visita. Ele falou assim: então, sabe a história desse rapaz? É essa. E aí ele falou para mim, falou para o Márcio, que ele não tem ânimo de voltar para a cidade dele. E que ele já tentou trabalho como servente de pedreiro, e aí trabalhou, não deu certo, mandaram embora. Então ele não sabe o que fazer. Então, lógico, a pessoa que espiritualmente está perdida, mas julgar uma pessoa, né, e eu tive uma empatia por ele. Daí foi por isso que eu fiquei nessa conversa com ele quando parou o sinal estava vermelho. Então, assim, olha só, né? Ah, mas ele podia estar trabalhando. Gente, ele podia, mas a gente não sabe o que vai dentro dele. Se ele tem essa força moral, se ele tem essa força espiritual, não sabemos. Então, o tempo acabou. Vamos ficar com a reflexão de Jesus, né? De que vamos procurar que o que saia das nossas mentes, das nossas bocas, sejam coisas cada vez melhores. Que Jesus abençoe a todos.
Agradecemos a doutora Cristina pelo estudo da noite de hoje. Vamos passar agora o nosso momento de vibrações. Momento este que direcionamos as nossas melhores energias aos irmãos mais necessitados. Energias benéficas que irão levar ao consumo físico e espiritual cada um. Essa energia pode ser um sentimento de paz, um sentimento de equilíbrio que sentimos no nosso dia a dia, muitas vezes observando o céu estrelado, sentindo o perfume suave de um jardim repleto de flores, sentindo a energia boa através de uma brisa suave que toca o nosso rosto, através do abraço que damos no nosso ente mais querido. Vamos nos concentrar nessa energia para que, com o auxílio da espiritualidade superior, ela seja irradiada para aqueles irmãos que sempre são esquecidos. Que essa energia boa se faça presente entre aqueles irmãos que se encontram em presídios, que eles sejam de alguma forma tocados pela infinita misericórdia de Deus e de Jesus. Que também recebam essas boas energias os irmãos que se encontram em hospitais, em casas de recuperação, viciados em drogas, que recebam também essas boas energias, aquelas crianças que se encontram em orfanatos, em casas transitórias, os irmãos que se encontram em dificuldades lutando contra o vício, o álcool e outras drogas mais. Que essas boas energias se façam presente também, envolvendo os irmãos que se encontram sem lar, perambulando pelas ruas. Que essas vibrações também possam envolver tanto os irmãos que se encontram partindo da face da terra, como no plano espiritual, como também possa fortalecer aqueles que estão retornando para o nosso plano. Que a paz de Deus e de Jesus envolva hoje sim cada um. Que assim seja. Vamos agora então passar o momento de passe. Aqueles que desejarem receber o passe serão encaminhados. O essencial de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Trabalha e conseguirás. Não te perturbes nas horas de crise. Se permite no emprego, trabalhas e conseguirás outro. Se te surgem transformações no ambiente profissional, trabalha e para logo conquistarás a precisa adaptação. Se alterações negativas te aparecem no campo familiar, continua trabalhando e reconhecerás em silêncio quando a pessoa, com o tempo, se coloca naquilo que procura. Se te vês à frente da desarticulação inoportuna de uma criatura querida que se afasta do reflexo doméstico, prossegue trabalhando e
poderás auxiliá-la devidamente em qualquer episódio infeliz. Se teus filhos, na maioridade, resolverem residir à distância de tua presença, não te aborreçam. Por isso, respeita-lhes a vontade e continua trabalhando à espera do dia que lhes assinar a presença. Não te confies à inquietação ou ao desespero. Em qualquer circunstância, trabalha e espera por Deus, cujo infinito amor não te faltará. Sementes da felicidade, Lorival Lopes. A prova é doutor. A prova constrange o espírito. Mexe e remexe com as suas forças mais profundas. Educando e aprimorando, a prova faz de você o vencedor. Renova os impulsos do pensamento, melhora a ação e cria os sinais de luz dentro de você. Não as pressa. A prova sem revolta é instrumento de progresso e porta da libertação. Modifica o espírito vaidoso e inquieto e faz nascer o amor novo. Na prova, detempera o espírito e consolida a paz. Do livro Deus te abençoe, de Carlos Pastelli, para seu irmão José. É assim, não discutes com ninguém mas da verdade. Aliás, com ninguém discute de menor espaço do chão. Sob determinada ótica, todos sempre têm determinada dose de razão. A simples omissão no bem é falta de caráter grave, de consequências imprevisíveis. Que coisa o magistrado que sentencia terá efetivamente feito em favor de quem é levado ao banco dos réus? O médico não se forma para assinar atestados de ordem. Onde o amor é preterido, o sofrimento aparece. Aprende a respeitar e amar os seus semelhantes e vivencia experiências diferentes das suas. Muitos percorrem caminhos equivocados para que saibam respeitá-los. Faça palavras dos lábios a palavra do Deus. Não ridicularize, não obrigue nem desconsidere o esforço de quem procura o seu espaço. É assim que Jesus procede para com todos nós. Buscando a paz. Aquele que te aflige pode ser doente, não te queixes. Espera, não dramatizes, ora. O troco do silêncio é uma bênção de paz. Recorda quantas vezes ferimos sem querer. Suporta problemas mais graves e entrega o assunto a Deus. Para sanar o mal, basta-se a vida. Para obter a energia divina, faça assim. Feche os olhos, se oriente permitido, respire profundamente, quanto puder. Finalize a energia divina com um pouco minuto. Calme, detenha-se em contemplação e reconheça se recebeu a sublime energia. Sinta ou desafogar a mente. Quando abrir os olhos, verá que a celeste energia você é a alegria de um dia. Deus mais se mostra a você quanto menos impureza há na sua mente. Exceto Deus. Não diga aos outros o que os outros não gostariam de escutar em relação a ti. Não faça a ninguém o que não gostaria que fosse feito. Na apreciação das atitudes alheias, não dispense o método da misericórdia. Identificar é fácil, difícil é sanar o mal. De queimar e acionar o alarme de incêndio, se igualmente não se dispõe a combater os lavareiros, exercita-se em orar para dentro de ti todos os dias. Não saias na rua sem que as leis da manutenção cubram os teus olhos. Ninguém, exceto Deus, conhece o drama que se esconde por trás de cada lágrima, o poder de cada talento erguido. Não sabes o efeito que as tuas palavras atenuantes surtiram nos ouvidos que Jesus. Põe, então, a caminho com a disposição do bom samaritano, que assistiu o homem caído, sem lhe interessar na relação com ele. Migalha e caridade. Qualquer dádiva é grande nas mãos da caridade. Um gesto de bondade é chave de socorro.
Há florestas que nascem de uma semente humilde, outras que são ativos e empreendedores. Quem segue reconhece o poder da migalha. A simples vela acesa rechaça a escuridão. Ninguém pode derrubar a paz. Nenhuma força exterior é capaz o suficiente para entrar em você e de lá arrancar a paz que você guardou. Sua paz, porém, é muito sensível aos seus pensamentos. O seu amor a eleva, o seu mal a destrói. É você, portanto, que eleva ou rebaixa para matar ou excluir. Não trate sua paz com diferença. Você depende da paz tanto quanto ela depende de você. Mais importante, embora não consigas vencer de todas, mas elas trouxeram contigo, e sobre suas tendências e por vezes prevalecem em tua personalidade, ainda que vive simples no erro em repetidas ocasiões, revelando a tua fragilidade e superar a vida, embora os teus constantes propósitos de revelação íntima e a consciência que possuis precisas melhorar, para daí a pouco extrapolar em muitas atitudes em relação aos outros, ainda que não consigas vivenciar por completo, até que abraçares, o que te exorta a renúncia de atos preciosos, embora mergulhes na tristeza, quando te sentes fracassado na luta contra as tentações das quais não te desvencives no assédio sem trevas, ainda que te percebas em flagrante desvantagem moral em relação àqueles com os quais és chamado a conviver de modo mais estreito do cotidiano. Embora tantas vezes te desesperes contra as existências privadas e vives atenuando aos outros em matéria de serenidade e coerência, ainda que evidentes conflitos existenciais se estabeleçam no mundo íntimo, o mais importante é que sejas grande. Provas. Aceita os instrumentos das provas que te apuram. Toda renovação traz a dor onde surge. Que seria da pedra sem toques de martelo? Sem massacres do trigo, não teríamos pão. Nos seus dias de crise, sofre com paciência. Tolerância nas provas é legal para Deus. Você vê nos outros o que vê em si. Os mentirosos vêm a mentira, os maldosos o mal, os violentos a violência e os bondosos a bondade. Enxergue-se como pessoa de muitas qualidades. Assim você será levado a ver qualidades nos outros. Se se apegar aos seus defeitos, será tentado a se apegar aos defeitos dos outros. Procurar as qualidades guardadas dentro de si é uma forma de ajudar aos outros. Sem jamais perguntar. Pensa nos trechos de caminho difíceis que já atravessaste e não desanimes agora, que já está quase a chegar. Medita nos lances mais árduos da prova que já superaste e não desistas quando as vésperas não podem definitivo. Se anseias pelo ato de tuas realizações no campo do espírito, põe de mundo limpo ascensional, sem jamais perguntar pela ordem dos céus. Vamos agora, então, receber a corrente médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, estes abnegados irmãos, sempre fazem presente entre nós, que se encontram aqui na nossa casa, dispostos a nos ajudar da melhor maneira possível. Então, vamos nos concentrar para receber os fluidos salutares que eles trazem do plano espiritual. Esses fluidos possam ser emanados pelos nossos entes queridos,
que necessita da cura física, da cura espiritual, para a evolução do seu espírito. Esses fluidos fortaleçam o sentimento de fé que se faz latente no interior de cada um, pois a fagulha divina está presente em cada ser que se encontra na face da terra ou no plano espiritual. Esses divinos fluidos também sejam emanados para aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, sejam nos seus lares, no ambiente de trabalho, onde quer que se encontrem. Pensemos nesses irmãos que se encontram passando por dificuldades, sejam através de doenças físicas, emocionais, que essa corrente, Senhor, traga o bálsamo necessário a cada um. Esse bálsamo envolva cada um, fortalecendo o seu espírito com e objeto. As energias benéficas dessa corrente fortaleçam também a cada um de nós, para que possamos ter a certeza de que a prática do amor ao próximo, a prática do amor a Deus, a prática do amor a nós mesmos, irá nos beneficiar dia a dia, hoje e sempre. Assim seja. Encerramos então as nossas atividades hoje e vamos convidar então a todos para que façamos uma prece de encerramento. Agradecemos a Deus de Jesus pela oportunidade da noite de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo tantos ensinamentos, tantos fluidos que nos fortalecem para que possamos continuar a nossa caminhada de reino. Agradecemos a presença dos bons espíritos, a corrente do Dr. Bezerra, a permissão de Deus e de Jesus para que as atividades de hoje se transcorressem. Possamos na próxima semana estar mais uma vez aqui reunidos. Que assim seja. E agora fica também um convite para aqueles que quiserem acompanhar os estudos da casa e entrem em contato através do e-mail contato@samaritanos.com.br, que um de nossos integrantes passará as devidas orientações. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus.